Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira revisão de um livro aqui no Dançar a Divina Comédia, o canal. Eu não sei com que regularidade é que vou fazer isto, se muita, se pouca, se alguma, se toda, o tempo dirá. Mas eu não planeio alongar muito nestas revisões, até porque gosto apenas de dar a minha opinião assim por alto, sem me alongar demasiado. Eu gosto que as pessoas interpretem os livros à sua maneira. Por isso vou apenas dar aqui umas pequenas bases sobre o livro e sobre o que é que eu achei dele. Ok. Para a primeira edição temos o The Fountainhead, de Ayn Rand. Ayn Rand foi uma escritora e uma filósofa que propagou a ideia do objetivismo, que é uma filosofia que coloca o indivíduo acima do coletivo, seja do Estado, de uma ideologia ou de uma religião. E com este livro aqui, o The Fountainhead, ela foi catapultada para o estrelato em 1943. Eu não vou aqui discutir muito a filosofia dela, porque não só creio que para isso devia ler o outro grande livro conhecido dela, que é o Atlas Shrugged, que esse é muito mais baseado na filosofia. Este aqui é mais uma história que apresenta um pouco as ideias dela, mas não vai muito a fundo nestas questões. Por isso eu acho que para falar sobre realmente as ideias filosóficas dela e do objetivismo, devia ler o outro livro, que eu não pretendo fazer tão cedo. Também decidi ler este livro agora porque tinha acabado de ler o Meditations, do Marcus Aurelius, que abordava muito os temas do estoicismo, que é uma filosofia radicalmente diferente desta. Enquanto que o objetivismo coloca o ego como o mais importante aspecto da experiência humana e despreza a misericórdia, o estoicismo é um bocado o contrário, não é? E é interessante ver como é que duas ideias que têm tantos seguidores e têm tantas pessoas que subscrevem elas conseguem ter os seus argumentos bastante convincentes, tanto de um lado como do outro. Portanto, achei curioso estar a comparar essas duas perspectivas de vida. Contudo, eu acho que para criticar ou defender o objetivismo convém ler da boca do cavalo, como dizem os ingleses, e ler aqui as 700 páginas do Fountainhead, para que a autora possa explicar ao ritmo dela e da maneira que ela entende melhor a sua filosofia. E eu acho que isso é justo. Em termos de argumento, o Fountainhead aborda a história de Howard Roark, que é um arquiteto, que tenta sempre fazer as suas estruturas e as suas obras à sua maneira, estando-se um bocado a cagar para as tradições do passado e para as correntes do seu tempo, como por exemplo o modernismo. Esta teimosia faz com que ele acabe por entrar em confronto muitas vezes com os outros arquitetos do seu tempo. Ele acaba expulso da faculdade, ele acaba despedido de vários trabalhos e também acaba por trabalhar numa pedreira durante algum tempo. Tudo isto porque ele quer fazer as coisas à sua maneira. Ele acaba enganado, ele é ostracizado de toda a Nova Iorque, que é o sítio onde se passa a história. Tudo porque ele quer fazer os projetos como ele quer, como ele entende. O Fountainhead para mim é uma obra abismal, da melhor maneira possível. Eu já há muito tempo não li um livro tão extenso e tão pesado nas ideias e nos temas. Houve aqui umas alturas que me estava um bocado a perder, mas a viagem do protagonista e a exploração das suas ideias intrigou-me, ao ponto de não largar a obra. Apesar de haver alturas que eu achei que a narrativa se estava a enrolar um pouco. Principalmente numa parte a meio em que ele está constantemente a tentar chegar a um certo patamar e as circunstâncias e as outras pessoas acabam por o mandar abaixo. Enrola-se ali um bocadinho a meio, mas acho que o arco narrativo de toda a história do Howard Roark acaba por compensar todo este processo em que às vezes parece que a narrativa está a dar 2 passos à frente e 1 passo atrás. Algo que eu não estava à espera era o humor da prosa de Ayn Rand, que tem umas passagens e umas descrições bastante engraçadas pelo exagero, uma vez que as suas personagens representam uma ideia, por isso ela usa muitas vezes o exagero para as representar. Gostei muito das descrições, muito detalhadas, principalmente as descrições de partes da cidade, que é Nova Iorque. A cidade sente-se quase como uma personagem, desde os arranha-céus de Manhattan até aos becos de Hell's Kitchen. Os diálogos também são muito detalhados e, acima de tudo, cativantes,
E é uma grande parte pela qual eu gostei bastante da obra. A forma como, por exemplo, duas personagens, cada uma representa uma ideologia diferente, acabam por debater uma situação e analisá-la de acordo com as suas opiniões, é bastante poderosa muitas vezes, a maneira como ela ilustra essa oposição de ideias. Mas isso também acaba por ser um dos grandes problemas aqui no Fountainhead. O facto de cada personagem representar uma ideia, o que faz com que não haja muito conflito consigo próprias. Todo o conflito advém da oposição de umas com as outras, do diálogo umas com as outras. Nós vemos o progresso narrativo nas personagens, mas não bem da sua maneira de pensar. Ou em vez disso, vê-se mais um desvendar, um revelar das suas intenções, um explicar das suas filosofias. E mais lá para o final da obra, algumas acabam por mudar de ideias, mas não por elas próprias. Não porque se questionam elas próprias, mas porque são confrontadas com ideias radicalmente diferentes e que faz com que elas mudem de opinião. Mas não deixa de ser interessante analisar ideias e filosofias através dos olhos de certas personagens que as representam. Temos, por exemplo, Tuhune, que é o completo contrário da ideologia de Rourke, que usa a falta de egoísmo para controlar as pessoas. Ele diz que está do lado do homem comum, mas depois usa isso para controlar os outros. Temos também o Keating, que é o antigo colega de faculdade do Rourke, que preocupa-se demasiado com as opiniões alheias e está disposto a atropelar os outros para atingir os seus fins. Interessa-lhe ascender e interessa-lhe os ganhos monetários e não a sua visão artística. Portanto, ele acaba por ter o mérito de algumas obras do Rourke. O Rourke faz obras para ele e ele não interessa a visão artística que lhe é atribuída a si próprio, interessa-lhe a fama. Por isso está disposto a usar obras de outras pessoas e colocar o seu nome nelas, desde que tenha a fama. Temos também o Gale Winand, que aproxima-se mais da ideologia de Rourke, mas peca porque lhe interessa controlar os outros, ao contrário do Rourke. Acaba por trair o Rourke no final porque lhe interessa salvar o seu próprio jornal e a sua reputação. Portanto, ele não conseguiu aguentar o escrutínio como Rourke. Ayn Rand, para mim, é genial a criar personagens que representam vários pontos de vista. Aliás, na Fountainhead, ela queria criar a sua ideia de homem ideal, que é o Howard Rourke. Umas são radicalmente diferentes de Rourke, como Tuhune ou Keating, outras são formas diferentes da ideologia de Rourke, como a Dominique ou o Gale, por exemplo. Também gosto bastante do setting da obra. É um timepiece que nos remete para a Nova Iorque dos anos 30, para o apogeu dos arranha-céus, da criatividade humana, do imaginário, da arquitetura no seu geral. É uma altura em que os arquitetos eram quase venerados. Mas no fundo, lá está isto. É sobre arquitetos, mas pode ser sobre um artista qualquer. E é essa uma das grandes vantagens da obra, que qualquer pessoa que tenha uma visão artística, seja pintor, seja quer que seja, pode olhar para esta obra e encontrar inspiração. Se quiserem manter-se fiéis à sua visão e sentirem que estão um bocado a combater o status do seu tempo. Eu recomendo então a obra, não só para quem quer estar mais familiarizado com o objetivismo e com a filosofia de Ayn Rand, deixando que ela desvende as suas ideias através da obra, que é uma melhor maneira de tentar estar em contacto com as suas ideias, mas também para quem quer ler sobre o mundo, um pouco sobre o mundo da arquitetura e sobre a Nova Iorque da altura e sobre o que era ser um arquiteto na grande era de expansão de uma das maiores cidades do mundo e da história e o período glorioso de Nova Iorque. E também quem quer ler um grande romance, que é uma grande história no geral, uma história de perseverança. Gostes ou não e concordes ou não com a filosofia que ela defende aqui. É recomendável também para todos os artistas, os pensadores ou seres humanos que queiram fazer as coisas à sua maneira, apesar de todo o ódio dos outros ou da sociedade do seu tempo. Eu vi esta obra a ser recomendada por pessoas tão distintas como o Michael Mellas ou o comediante Ari Shaffir, o que demonstra que esta pode apelar a pessoas diferentes, desde que unidas pelos ideais de ingenuidade, liberdade e criatividade. Eu vou sem dúvida ler o Atlas Shrugged um dia, mas não por enquanto, porque eu preciso ler outras coisas para recuperar a simpatia e a empatia pelo homem comum. Mas dou ao livro The Fountainhead um Rand out of 10. Obrigado.
E pronto, foi a minha primeira revisão de um livro aqui no canal, neste caso o Fountainhead da Ayn Rand. Espero que tenham gostado, espero que não tenha sido muito maçador. Estou a tentar encontrar a melhor maneira de debitar estas revisões, se foco mais no improviso ou se foco mais no argumento que tenho escrito, tentando não me repetir, tentando também não fazer muitas edições, muitos cortes, mas pronto, isto depois com o tempo vai ao sítio. Se leste o livro, deixa um comentário, diz o que é que achaste, se concordas, se discordas também. Não há problema, nós estamos aqui para ter uma conversa saudável. Se tens lido alguma coisa, também fala sobre o assunto. Acho que é uma atividade um pouco rara hoje em dia, portanto merece ser discutida, principalmente no YouTube e na internet no geral, porque acho que é fácil de nos perdermos um pouco com entretenimento que não nos faça crescer. Não que eu leia também coisas ridículas que apenas servem para passar o tempo de vez em quando, porque isso também é saudável. Mas convém falarmos sobre isso e abrirmos espaço para um diálogo saudável sobre, não sei, obras e sobre arte que nos faz pensar um bocadinho. E pronto, foi isso. Até à próxima. Beijinhos, abraços. Espero que tenham apreciado. Comentem, partilhem, subscrevam e eu voltarei para a próxima, para uma revisão de um livro que eu sei que qual é, mas não quero garantir, para depois não ter que editar isto para fora do vídeo, mas muito provavelmente já sei qual é. Até à próxima, obrigado e beijinhos.